Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Porc, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Sábado muito especial. A gente convidou hoje um personagem do mundo da moda. Eu tenho uma particular admiração por essa competente profissional, que nós vamos apresentar em seguida, pelo trabalho que ela executa, pelo fato de valorizar a mão de obra local, valorizar as coisas do Vale do Itajaí de uma forma geral e, acima de tudo, estabelecer um bom gosto em tudo que faz. Ela é realmente endeusada pelas suas clientes, ela tem recebido grandes elogios pelo resultado final da sua obra, mas toda essa obra tem, evidentemente, um começo. E nós da Rádio Página 2 viemos até o ateliê da Acerchai, aqui na rua Engenheiro Palvera, em Blumenau, para conhecer um pouco mais das particularidades dessa história, uma história muito bonita, de alguém, por exemplo, que se insere no mundo acadêmico através da economia e que vira uma estilista. Ela vai ter que explicar que guinada foi essa na vida, no propósito, no projeto da sua vivência. Acerchai, seja muito bem-vinda à Rádio Página 2, nessa manhã de sábado. Prazer receber você aqui na nossa emissora. É muito bom estar contigo. Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos também. Na introdução eu disse que a sua vida acadêmica foi pelo lado da economia. Te pergunto, você estudou moda? Não, eu não estudei moda, eu sou autodidata. Eu venho de uma família de costureiras. Uma família de costureiras? Exatamente. Qual o momento você recorda do primeiro contato com, já que a família é de costureira, com a costura e gostar daquilo? Nós morávamos em Ituporanga, eu tinha em torno de 4 a 5 anos de idade, e minha mãe e minha tia, elas botavam a máquina de costura na varanda e bordavam e costuravam. E eu ia lá dar pitaco nas cores. Então o peixe tinha que ser azul, o peixe tinha que ser laranja, tudo fora do padrão, era misturado listra com bolinha. Aí elas corriam comigo, eu incomodava, me levavam para o jardim para ver as flores também, eram coloridas, né? Então desde lá que eu tenho esse contato com as cores e com as formas. Aliás, essa toalha aqui está muito legal, né? Esse colorido dessa mesa que você preparou para a gente aqui, sintetiza mais ou menos a tua relação com as cores? Exatamente, eu sou uma pessoa colorida. A minha estampa é onça. Tá usando preto hoje? Estou usando preto hoje, mas assim, o preto ele é básico para mim trabalhar, tá? Quando você vê um branco, você fica com vontade de pintar? Com vontade de pintar, falta cor. Acho que a minha camisa vai sair comprometida. Vai sair pintada. O Acer, e daí? Começas lá atrás, houve alguém que te incentivou aí pelo lado da costura? Meu pai, apesar de que eu estava estudando economia, ele sempre dizia que eu tinha que trabalhar com alguma coisa na área de moda, de vestimenta. E ele veio a falecer, eu estava me formando na faculdade de economia, cheguei a me formar. Por que você foi fazer economia? Porque nós trabalhávamos no comércio, era uma coisa prática. Eu, na época, até fiz uma prévia para a faculdade de arquitetura, só que aí eu teria que me deslocar a Florianópolis, não existia na época, nos anos 80 não tinha em Blumenau. Então eu optei pela economia, eu sempre tive muita facilidade em cálculos e estatística,
essas coisas assim que eram básicas, né, para economia. E cheguei a me formar. Me formei, aliás, em primeiro lugar na Faculdade de Economia. Legal. E no meio disso aí ele veio a falecer e eu, repensando a minha vida, eu achei que eu podia fazer alguma coisa que eu me apaixonasse mais, todo dia. Todo dia? Todo dia. Eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho. Que legal, nossa. Eu nunca vim trabalhar aborrecida, todo dia é um outro dia e todo dia eu quero criar e adoro meu trabalho. Trabalho bonito realmente. Quando é que você se sentiu pela primeira vez estilista? Porque é verdade, eu costurava, mas até então... Eu acho que foi em torno dos anos 90, assim, eu já estava trabalhando uns 2 anos. Aí eu comecei a me sentir estilista, porque essa palavra estilista era uma coisa que nem se usava na nossa região. Claro que não. Tá? Então eu descobri que eu criava as roupas. E eu montei todo um estilo, eu mudei as roupas de festa da nossa região, dos bailes. Então eu desenhava uma peça para cada pessoa. Aliás, até hoje eu desenho uma peça para cada pessoa e eu nunca repeti uma peça. Então eu tenho muita facilidade de criar. Nós estamos falando de quantos modelos, mais ou menos? Só de noivas, mais de 500. Exatamente. Isso porque eles são brancos e beges, né? Então os coloridos é um número bem maior. Imagina. Exatamente. Nossa. Aster, e aí esse trabalho, então, começa em Tuporanga já? Não, em Indaial. Já começa em Indaial. Nós nos mudamos de Tuporanga para Indaial, eu tinha 6 anos de idade, né? Então eu tenho uma vivência pequena de Tuporanga, e nesse meio tempo também minha mãe costurava, minha avó veio morar em Indaial também, ela também costurava e bordava, e eu tenho essa veia da costura dos 2 lados da família, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Só que da minha mãe é uma costura clássica, que ela tem até hoje, ela é uma senhora bem clássica. E essa coisa da mistura, desse colorido, essa ousadia de criação de materiais, ela veio do lado da minha avó. Ela tinha uma coisa assim muito arrojada. Eu sempre dizia que ela era uma estilista autodidata para a época dela. Nossa, à frente do tempo também. À frente do tempo, exatamente. Aster, eu sei que você é de Libra, nasceu em outubro, né? Sim. Outubro dos anos 60. Dos anos 60. Dos anos 60. Uma fase que o mundo estava enfrentando uma verdadeira mudança, né? Uma revolução. Tá, e você é de Libra, então, e o que te faz balançar? Tudo, eu peso tudo. Deveria pesar mais, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente indecisa. Eu, entre um e outro prato, eu quero os 2. Entre um e outro colar, eu quero os 2. Se eu puder sair com os 2, eu saio com os 2, porque eu saio com o coração mais... mesmo, então. Eu saio com o coração mais leve. Eu sofro para escolher. Eu sofro. Eu estou entrevistando a Aster Scheidt, nós vamos aqui agora ao primeiro intervalo, depois na volta a gente vai enchê-la de perguntas e questionamentos para levar adiante essa entrevista. Vocês vão conhecer um pouco da Alma. É uma pessoa muito bonita, é um ser humano muito especial e vocês vão conhecer detalhes dessa profissional, um pouco mais do seu trabalho, na volta da programação desse sábado aqui na PG2. Eu quero lembrá-los que final de semana tem tudo a ver com Timbó. Você que não é de Timbó, por favor, visite a cidade, Pérola do Vale. Está se pensando, inclusive, em mudar um pouco esse slogan aí, está se trabalhando essa ideia. Mas o detalhe é que a gente tem muita coisa para mostrar. Nós temos os 2 parques na área central, o Henri Paulo, Parque Central mesmo, o nosso Morro Azul encantador. Aí você passa na frente da minha casa, tem o privilégio de morar naquela região abençoada. E também no Jardim Botânico, são pontos estratégicos de turismo para o centro e as pessoas, que eu acho que é o ponto alto da nossa Timbó, uma cidade que foi idealizada, está sendo pensada para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todo Timbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todo Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale.
Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Estamos voltando com a entrevista esse sábado aqui na PG2, nossa personalidade do mundo da moda. Vocês já puderam conhecer um pouquinho da Aster Schat. A Aster, ela trabalha nesse meio aqui no Vale do Itajaí, muito conhecida. Daqui a pouco quero saber até onde vai o trabalho dela. Mas, na verdade, sabe o que eu queria agora na abertura do segundo bloco, Aster? Que você sintetizasse, ou fique à vontade para dizer quem é a Aster Schat. É uma coisa complicada, né? Bem complicada. É complicada. Né? Eu fiz isso com a intenção de complicar. Exatamente, assim, ó, porque eu penso hoje que eu sou uma pessoa que eu trabalho como estilista, mas no fundo eu sou uma pessoa muito simples, gosto das coisas simples, quero ter uma vida simples também. Eu quero viver tudo o que eu posso, dentro dos limites, dentro da ética, criar, ser saudável, não ter dor e só. Nossa. Ajudar as pessoas no que eu posso. Pronto. Apesar da preferência pela singularidade, pela simplicidade, melhor dizendo, você vive num mundo glamuroso, né? Entre o sofisticado e o simples, você não tem nem dúvida, é o simples. É o simples, Eu transito bem nesse mundo glamuroso, tenho meus compromissos profissionais, eu procuro ir a todos e dentro de um padrão que as pessoas esperam de mim, com toda a pompa e circunstância, mas eu adoro sentar com os meus amigos no botequinho, bater um papo e tomar uma caipirinha, uma comida simples. Agora você se identificou com a Aster Schat, perfeito, né? Assim, é bem isso. Jogando conversa fora. Jogando conversa fora. Então, às vezes, as pessoas acham que eu vivo num mundo que é um mundo irreal. Na realidade, são vários planetas e nós temos a nossa vida num planeta, trabalhamos para outro planeta e no meio disso os planetas se encontram, né? E eles transitam juntos e a gente vai vivendo de tudo um pouquinho. Nossa. O mundo glamuroso também é muito bom, só que não acho que seja o meu mundo onde eu queira ficar direto. Interessante isso. É de uma complexidade que tu colocas agora. É complexo, eu fico pensando muitas vezes, até que eu ainda queria ser outra coisa na vida, né? Eu fico pensando, né, como seria ser outra coisa. Porque eu estou há 30 anos trabalhando como estilista, eu muitas vezes penso assim, eu podia inventar outra coisa. O que seria se eu fosse uma arquiteta então, ou deixa eu fazer a pergunta, uma engenheira, uma outra coisa, né? O que Alguém de vocês já seria pensou? Se não fosse estilista? Eu poderia ser tranquilamente uma arquiteta, eu ia fazer prédios um pouco estranhos, né? Mas eu iria fazer, que eu acho que eu iria, assim, desafiar um pouco a lei da gravidade, mais dentro de uma parte técnica, tá? Eu uso muito essa parte, eu acho que eu tenho uma aptidão para arquitetura e engenharia, eu uso na construção de alguns vestidos meus. Sério? Por isso, exatamente, por isso eu faço as modelagens e a estrutura dos meus vestidos é muito boa. É uma coisa que ajuda muito as pessoas, existe um diferencial naquilo que eu construo. Eu poderia ser uma arqueóloga, eu ia ser apaixonada também, eu assisto direto documentários de arqueologia, tranquilamente. Por que eu gosto da arqueologia? Adoro a parte de história, a parte de descobrir coisas, eu sou muito interessada nisso. Legal. Adoro. Eu gosto muito do que o ser humano cria. Se eu for para escolher entre só olhar a natureza e olhar o que o ser humano criou, uma coisa que assombrou um pouco, eu vou lá estudar o que o ser humano fez. Quero ver o que saiu da cabeça do ser humano. Interessante. Aster, você lembra do primeiro vestido seu? Quem vestiu o teu primeiro vestido? Lembra disso? Meu primeiro vestido foi um vestido de noiva, foi para Timbó, foi para o casamento da Sandra Helena da Labona, que eu sempre digo que ela foi minha mascotinha. Nossa, e ela teve muita minha coragem. Uma pessoa bem legal. Ela teve muita coragem, né? Colocou o vestido nas minhas mãos. Ela veio falar comigo e aí ela disse, eu quero fazer esse vestido, vamos lá na Casa Borba comprar a renda, o que tu acha que precisa? Eu disse, bonito esse vestido, né? Plissado, 7 saias, 3 saias de renda, 4 saias de plissé. Eu disse, bonito.
que tu achas? Tu podias fazer esse vestido? Eu digo, eu acho que dá, né? Vamos fazer. Foi uma loucura, né? A primeira peça comercial que eu fiz foi o vestido de noiva. E junto com esses vieram outros. E o primeiro casamento onde foi apresentado essas roupas que o vestido de noiva eu não criei, eu fiz uma reprodução que veio na revista Manequim da época. E os outros vestidos para o casamento eu criei. Então, o primeiro casamento foi dia 28 de maio de 1988. Você lembra de tudo Lembro isso? do casamento, exatamente. Impressionante. Lembro dos modelos, tudo. Lembro do vestido. Infelizmente, ele não existe mais. De lá para cá são mais de 500 vestidos de noiva? São. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você cria um modelo? O cliente traz uma imagem, uma revista, você vai a desfiles, a moda preta-porter que se encontra na rua, consulta álbuns ou faz um perfil direto do cliente? Como é que é? Olha, normalmente eu faço um perfil do cliente de acordo com o biotipo. Eu já tenho uma coisa assim que se cria na minha cabeça quando eu vejo a pessoa. Nossa. Então é perfil mesmo do cliente. Exatamente. Muitas vezes o cliente ele vem com um modelo pré-estabelecido, eu tento mudar alguma coisa, eu tento adaptar tecnicamente para que seja viável para a pessoa, porque todo tecido tem um comportamento, tudo, né? Mas basicamente eu gosto de criar a venda da pessoa. E até tenho que me controlar, porque eu sempre tenho que deixar dentro de uma coisa viável, mais clássica, porque eu jamais faria uma coisa de expor o cliente. Quanto tempo leva desse primeiro contato ao término da obra? Depende muito. Posso fazer uma coisa rápida. Uma coisa média, mais ou menos, assim, para ele ter uma ideia. 2 meses. 2 meses? 2 meses, assim, ó. Mas eu tenho condições de fazer uma coisa rápida, 2 semanas. Já fez alguma coisa assim, toque de caixa? Já. Aliás, meu sonho é ir em um daqueles programas que faz um vestido muito rápido. Tenho vontade de ir. Acho que ainda vai ser um desafio que vem. Legal, né? Mostra... mostra a agilidade, também a parte técnica, né? Porque à medida que você desenha, você tem que estar talhando na cabeça. Então você vê em toda essa parte técnica. Qual é o tecido que você mais gosta de trabalhar? Eu gosto muito de trabalhar com tafetás, eu gosto muito de trabalhar com dobraduras, mas eu gosto também dos tecidos esvoaçantes. Mas assim, no meio disso, eu gosto de trabalhar com mais de um tecido. Eu gosto de fazer peças que tenham 2, 3 ou até mais cores. Eu gosto de fazer o desafio do material, o desafio da cor. Não só cores, mas tecidos diferentes. Tecidos também. Eu gosto de trabalhar, inclusive, com coisas bem opostas, assim, coisas bem fluídas e algumas coisas mais pesadas, assim. Gosto da mistura. Qual é o teu estilo atual? Hoje? Hoje eu acho que eu tenho um estilo bem artesanal, tá? Bem rebuscado, tá? Faço também coisas bem limpas, eu tenho um corte bom para fazer coisas limpas, mas eu gosto da ousadia. Gosto da coisa mais artesanal. Né? De um lado assimétrico, de cores diferentes, de coisas inusitadas, assim. O vestido que te marcou, mais bonito e que te encheu de orgulho? Eu tenho muitos vestidos assim que eu sou apaixonada, assim. Não poderia classificar um. Eu fiz vestidos tanto na área da beleza, né, das misses. Eu tive um traje típico que ganhou um prêmio na Turquia, que foi da Miss Brasil. Eu fiz trajes que entraram também nas finais do Miss Brasil. Fiz vestidos de noiva maravilhosos, assim, não poderia citar talvez um. Eu, assim, cada vez que eu consigo completar uma obra do começo ao fim, ela me enche de orgulho. É um filhote que nasce, eu sou completamente apaixonada depois. Qual é a roupa mais difícil de criar, de concluir o trabalho? A roupa mais difícil? Entre, por exemplo, a moda e um vestido de noiva, por exemplo.
Olha, depende do passo a passo da peça, depende de toda a parte técnica. Tem peças que a gente trabalha com material que ele vem previamente bordado e tudo, e tem peças que a gente faz todo passo a passo à mão. Então eu já fiz vestidos que eles têm costas de macramê, coisas embutidas. Eu já fiz vestidos que eles foram completamente montados no corpo, que ele era todo de patchwork, de renda. Inclusive em Timbó tem uma cliente que tem uma peça dessas. Você está colocando um grau de dificuldade bem grande nisso, grau né? de dificuldade. Então são peças que a gente trabalha há muito tempo. Tem vestidos que eles são todos de tomas, todas interteladas e todas modeladas à mão, tipo alfaiataria. Então esses vestidos demoram mais. E a gente não tem nem condições, às vezes até psicológicas, de trabalhar direto no vestido. Você tem que dar um tempo, pegar outra peça para voltar para aquela peça. Então ela tem que ficar aí na tua frente descansando e você olhando às vezes. E tem peças que normalmente você pega, elas vão para a máquina, às vezes em 8 horas elas saem para ir para o acabamento. Um trabalho como esse, você trabalha no manequim ou trabalha com a pessoa? Eu faço mulagem. Quando eu comecei com mulagem, na época que eu nem sabia o que era mulagem. Conta para mim o que é mulagem com você. Mulagem é o molde feito no corpo. Se você andar no meu ateliê, você não vai achar nenhum molde, tá? Então as faculdades de moda hoje, eles têm às vezes algumas semanas de mulagem só, ou uma ou outra matéria de mulagem. Eu comecei já em 88 fazendo mulagem, quer dizer, o molde no corpo da pessoa. Eu faço um molde por medida, faço ajuste no corpo da pessoa. Aí eu faço toda a base na pessoa. Quando tiver 100% servindo essa parte interna, ele vai para um boneco, que é enchido com espumas, né, com fibras. Então ele vai virar a pessoa. E daí a gente começa a trabalhar a mão. Então é assim, ó, é 100% no corpo da pessoa. Aí começa a cobrir de renda, as rendas são todas colocadas à mão, os bordados são feitos à mão. E eu gosto dessa parte artesanal, eu não quero fazer essa linha de produção, de fazer milhares, eu quero fazer uma coisa que seja mais difícil. Ou seja, seguindo a personalidade de cada um. Né? Eu tenho uma carteira de clientes que apreciam esse tipo de trabalho e é uma carteira preciosa para mim e eu quero ir nesse sentido. Você já falou, mas queria ouvir de novo, para entender a intensidade do que você afirmou. Você disse que nunca repetiu o modelo. Não. Eu nunca fiz 2 modelos iguais. Você fotografa para não fazer de novo? Não, eu lembro de todos os modelos. Nossa, que memória. Eu lembro. Sério? Às vezes a cliente lê e diz assim, lembra daquele meu vestido que tu fizesse há 11 anos atrás? Eu digo assim, que cor? Já sei. Sério? Que legal. É muito raro não lembrar de imediato. Você já fez uma roupa feia, aquela assim, essa eu não gostei? Feia? Às vezes uma combinação que não seria exatamente o que eu esperava, que eu acho que podia ser melhor, tá? Porque a combinação, o problema da combinação não é a cor, é a tonalidade. Porque às vezes são cores diferentes, mas se elas casam as tonalidades, elas conversam. Então, só que assim, relevei, acho que cheguei na nota 8, então, para a cliente ela achou muito bom, tive que relevar. Mas achei na minha concepção que podia ser melhor. Eu já falei antes que isso é um mundo glamuroso, não é para qualquer um, vamos assim colocar, até porque tem um trabalho muito grande e todo o trabalho tem que ser compensado. Mas eu queria imaginar como você lida com o ego das pessoas, porque evidentemente as pessoas que vêm aqui já estão por dentro da moda, querem brilhar tanto quanto o modelo que viu um dia, uma personalidade, um artista, o cinema. Como é que você lida com o ego das pessoas? Eu acho que eu lido bem com isso, porque 99% das clientes que me procuram, elas querem uma coisa glamurosa, elas não querem qualquer roupa. Elas já vêm me procurar porque eu tenho uma característica de fazer uma peça especial. Então eu vou procurar uma solução especial e elas podem ter certeza que quando elas entrarem na festa elas vão chamar atenção. Legal. Pelo movimento, pelo corte da roupa, muitas vezes pela ousadia. Às vezes até eu queria ser um pouco mais ousada, mas as pessoas também têm a sua personalidade, então eu tenho que respeitar. Tá? Mas eu acho que eu
lido bem com essa parte do ego. Desde quando você tem o teu ateliê aqui em Blumenau? Eu já troquei umas 3 vezes de local aqui. Mas é em Blumenau. Eu também gosto de fazer mudança, né? Porque a gente sempre acha umas coisinhas que estão no canto, né? Eu tô desde 2003. Blumenau, 2003. É estratégico, né, para o teu trabalho. Para mim, né? Sim. Eu achei em 2003... Mas você tem clientes em toda a região aqui, Tenho toda a região. Tenho Jaraguá, Joinville, tenho Florianópolis, Itajaí. A moda, algumas de fora. O teu trabalho, a tua moda enfrenta crise? Às vezes passa eu te digo assim que mudam às vezes algumas coisas, tá? Então, assim, tipo, há 3 anos atrás... Um proprietário de uma loja de tecidos bem grande em São Paulo, da qual eu sou cliente, ele me perguntou: Ciro, o que você acha que vai ser esse ano? Eu disse: bom, Gabriel, eu não posso cortar na minha carne, né? Vai doer, né? Então, assim, eu acho que a gente vai trocar muita seda pura por sintético. E a gente vai ter que fazer um trabalho muito próximo de perfeito. Você acha isso? Eu digo, essa tua área aqui da seda pura que vai ter menos visita, né? Então, eu acho que existe uma adaptação em relação à crise. Isso ocorreu quando Sim, você fez esse prognóstico? E hoje, entre a seda e o sintético? É mais sintético mesmo. E não é só a crise, tá? É pela própria manutenção da peça. A seda pura é muito difícil de manter. Poucas mulheres sabem manter uma roupa, é muito difícil. E achar as pessoas para fazer essa parte de lavação, de passar e tudo é muito complexo, tá? Mas eu tenho, assim, clientes que elas fazem questão de seda pura, de renda francesa, que vem na caixinha, com tagzinho, de autenticidade, tudo, né? Como é que se cuida de uma roupa dessas, hein? É muito delicado, tem que ser tudo lavado à mão, tem que ser tirado na temperatura certa ainda do varal, daí passado, porque assim, isso você não pode mandar para uma lavanderia, né? Eles trabalham com tambores de alta rotação, então mexe com essa fibra. No escuro. Guarda-roupas ou na caixa? Pode ser na caixa, pode ser no guarda-roupa, mas sempre coberto com uma parte escura. Tá? Não pode pegar a luz, porque a luz vai mexer na tonalidade. Esses vestidos de noiva que você produz, depois até quero falar um pouco a respeito do aluguel de roupa, né? Mas eles ficam, na maioria, com a pessoa? Como uma lembrança ou toca para Olha, hoje a gente tem feito mais ou menos meio a meio. Eu tenho um acervo, eventualmente a gente atende alguma cliente de locação, eu não tenho mais loja de locação, e não é uma coisa que eu não pretendo ter. Tá? Já teve? Já tive em Nayal, então eu acho que eu peguei uma época muito boa da locação, só que hoje, como eu crio cada peça, eu não quero colocar a minha criatividade, a minha mão de obra para fazer concorrência com aquilo que vem pronto do Bom Retiro, que vem em dúzias, sabe? Então eu prefiro priorizar o meu cliente. Entendi. Você considera, ou já considerou alguma vez, ou existe isso que eu estou imaginando, é brega alugar uma roupa? Eu não acho brega, eu acho super prático. Inclusive eu tenho clientes que às vezes eles vêm em família, eles dizem, a mãe vai fazer, a minha irmã vai fazer, eu só vou usar uma vez, tens alguma peça ali disponível para alugar? Tenho. Fechamos um pacote, ou minha avó quer uma peça, alguém quer uma peça, então fechamos um pacote. Eu não vejo problema nenhum em alugar uma roupa, não. Eu acho assim, que tem que se priorizar a parte prática. Então, a pessoa vai usar uma roupa 3 vezes, 3 locais diferentes que não são os mesmos convidados, então ela vai lá e faz uma roupa, porque ela vai pagar o mesmo preço. Tá? Ela vai usar uma vez só, seja prático. Tá? Achou uma coisa bacana, deu no tamanho, tudo, acho que não tem problema nenhum, não vejo problema. Até a princesa Kate repetiu a roupa agora, né? Pois é. E eu achei muito Fala um pouquinho desse casamento bacana. real. Era a minha pergunta, estava aqui engatilhada, você antecipou. Fala um pouquinho do que saiu dali, de estilo que você enxergou nesse casamento real. Eu, na verdade, esperei um pouquinho mais da noiva, não muito. Uma por ela ser americana e elas terem um estilo bem limpo, né? Lembra da noiva do John Kennedy, que depois faleceu os dois, a Jacqueline, sim. Ela tinha um estilo bem limpo também, Kennedy, E então eu acho que todo um conceito da roupa limpa, a ostentação também, porque eu acho que o excesso da ostentação ela está fora de moda.
O elegante está na moda, tá? E eu acho que foi passado um recado bem claro. Repitam roupas, usem roupas coloridas, sejam vocês mesmos. Vocês podem apanhar um buquê no jardim, tá? E vocês podem inovar. Eu acho que o recado foi bem claro. Achei bem legal. Aquele modelo usado, por exemplo, você não encontrou nada de exótico, por exemplo, de algo muito especial? Do vestido de noiva? O vestido de noiva, na realidade, ele é muito precioso. Ele é com uma seda pura, né? Maravilhosa. O véu era todo rebordado à mão com os emblemas dos países onde eles têm os trabalhos sociais, as flores também que eles gostavam. Estão todos representados ali, então ele foi muito simbólico. Nossa, quanto é que tu acha que custa um vestido daqueles? Não tenho nem ideia, mas é uma verdadeira fortuna, tem muitos zeros ali. Olha aqui, eu vou fazer mais um intervalo e já volto aqui com a Aster. Nós estamos aqui na página 2, fazendo um programa maravilhoso no ateliê da Aster aqui na rua Engenheiro Palverno, em Blumenau, bem pertinho do Hospital do Pulmão. É fácil de achar, uma casa amarela que destoa do restante da obra, segundo ela, para dar luminosidade e tornar o ambiente mais alegre. A casa é uma casa antiga, bem legal, depois a gente vai correr por ela, o Tiano vai fazer umas cenas pelos compartimentos da casa, porque tudo virou ateliê aqui, é impressionante, realmente uma oficina de trabalho, bem interessante. Depois a gente vai mostrar então para vocês, tá bom? É isso aí, já voltamos. Horn Auto Center. Seu carro é seu patrimônio. Cuide dele com quem entende do assunto. Gluck Contabilidade, dinamismo e experiência. Uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale. A vida do trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. T-Flash, precisou? É urgente? Chame T-Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Nós estamos voltando do ateliê da Aster Scheid, aqui em Blumenau, onde a gente está fazendo essa locação do programa de hoje, programa Carlos Henrique. Que prazer estou aqui conversando com a Aster Scheid. Eu conheço a Aster não faz muito tempo, até estávamos falando no intervalo de que eu fazia uma ideia diferente dela e quando quebrou o gelo, quebrou a barreira, a distância, enfim, nos encontramos e eu descubro um ser humano belíssimo, ela é um doce de pessoa. E eu fazia uma imagem diferente, assim. É comum as pessoas fazerem imagem diferente de você, não? É bem comum. Sério? Tem até uma lenda, assim, né? Eu acho que existe uma coisa muito exagerada ao meu redor. É que se criou uma barreira que parece ser intransponível e as pessoas que lidam comigo sabem que não é nada disso. Talvez eu tenha uma seriedade, um semblante sério, assim, aquela casca, porque realmente o meu trabalho, ele não vive só de glamour. A gente tem uma coisa bem pesada de cumprir prazo, cumprir horário, material. Então, é uma coisa bem específica, porque no dia certo as coisas têm que estar prontas, né? E eu sou bastante exigente com a qualidade do que eu faço. Então, às vezes, até diz assim, não, mas assim, a cliente gostou, tá bom. Eu digo, não, mas para mim não tá bom ainda, podemos melhorar. Quantas pessoas trabalham contigo, Asa? Eu tenho 5 funcionários aqui dentro, né? E a parte de bordado ela é feita fora. Terceiriza? Terceiriza. Tudo à mão? À mão. E fale um pouquinho da qualidade e do potencial das costureiras do Vale do Itajaí. Eu acho que nós temos aqui um berço de costura, dessa área de costura, só que muito se estragou com o boom da indústria têxtil nos anos 90, então era bem mais fácil fazer uma bainha de toalha, tá? Ou fechar uma camiseta do que fazer alguma coisa rebuscada, que tivesse que ser modelada, provada. E eu acho que ali as coisas se perderam um pouquinho. Então, e alguns talentos foram juntos nessa pegada, alguns talentos, né? Foram junto. E também outra coisa, muita gente achou que não era mais interessante se encostar na mãe ou na avó para aprender essa profissão.
E hoje eu acho que nós estamos pagando por isso. Então ainda existe toda essa parte da escola técnica, mas ela não vem acompanhada daquela coisa mais arrojada. Inclusive eu tenho o plano de futuramente montar esse passo a passo mais arrojado aqui no ateliê, para grupos limitados, né? Entendi. Então hoje, se você fala em termos de drapeado, é um drapeado industrial. Agora o drapeado feito à mão, passo a passo, todo feito com agulha no pontinho assim, não existe mais, favo de abelha, toda essa coisa não existe mais. E se perde lá nos anos 90. Para mim, na minha opinião, se perdeu nos anos 90. A gente tem, vou aproveitar a oportunidade, tem boas escolas de moda na região, mas pecam por um outro detalhe, mais ou menos assim, você queria dizer? Eu acho que as escolas são boas, né, tanto da FURB, quanto da Univale, quanto da Uniaselv, mas elas são bem voltadas para a área têxtil, ou mesmo para a produção de malha e tecido plano, né? E nós não temos, assim, ó, como existe na Santa Marcelina, em São Paulo, as têxteis que alimentam com os materiais. Então, numa Santa Marcelina hoje, digamos, já 3 anos antes que está se elaborando algum tipo de material novo, já esses materiais são encaminhados para as faculdades para se começar a trabalhar em cima disso. E eu acho que existe uma deficiência dessa coisa mais avançada aqui. Um dos teus sonhos, metas, então, é estabelecer aqui no teu ateliê uma espécie de escola. Uma espécie de escolinha, exatamente. Para que não se perca isso. A tua preocupação é que se perca isso? Eu tenho preocupação que se perca. Eu até, assim, é muito difícil você achar alguém que queira se encostar em ti, mas para aprender. Tá? E aprender uma coisa mais elaborada, porque esse aprendizado, ele é difícil, ele não é tão fácil assim. Nem de aprender, nem de passar para quem quer aprender. De passar, né? E eu sou uma pessoa que eu trabalho muito rápido, eu tenho uma... Dinâmica. Eu tenho uma dinâmica muito rápida, é muito difícil de acompanhar, então eu tenho que fazer um grupo onde eu trabalho numa velocidade reduzida, tá? Para que as pessoas possam ver o passo a passo da talhação, de fazer os moldes. Fazer isso? Eu quero fazer isso. Que legal, um desafio então. É um desafio, Você tem algum estilista mundialmente famoso que você se inspirou? Eu gosto muito das coisas da Vivienne Westwood, né? Eu gosto de Gaultier, né? Então, para mim, assim, são os dois... Alguém que toca? Olha, hoje dos brasileiros, assim, apaixonada, dizer nota 1000, não acho ninguém. Eu acho que hoje tem Samuel Cisnarski, tem alguns aí dessa área de São Paulo, Patrícia Bonaldi, assim, mas eu não vejo a criação de tanta coisa nova, assim. Eu não vejo tanta vanguarda, eu acho que está muito limitado tudo. Eu citei esses outros porque eles vão à frente, eles desafiam a gravidade, eles desafiam o tecido, então eles são muito precursores. Você vai a desfiles? Às vezes eu vou, às vezes, mas hoje com esse mundo, né, todo ligado, então você tem muita informação imediata, assim, né, não é mais que nem, claro. Você tem que viajar para ver uma vitrine não sei aonde, né, não, tudo isso você não precisa mais. Hoje você é bombardeado de informações, e eu tenho uma coisa que eu acho que capta muita coisa no ar, não sei se estou recebendo informação de algum lugar, eu tenho uma coisa muito, muito fácil de pegar a tendência, né? É muito... Você atribui isso a um mistério? Eu não sei, é um mistério da mente, né? Então é muito, muito dinâmico isso tudo, e eu, na criação de cores e tudo, eu me inspiro muito na natureza. Na natureza? Eu sou uma observadora da natureza, dessas misturas inusitadas, da asa de borboleta, da flor estranha, que é pink com amarelo. Você pesquisa isso ou não? Isso acontece por acidente mesmo? Isso é natural para mim. Isso eu olho todo dia. Eu olho a folha, se alguém tirar uma flor ali na frente, no ateliê, alguma coisa assim. Você logo como que ela nasce, na moda? O desenho, quando eles fazem os desenhos do bordado, eu digo assim, tem que seguir o natural do nascer do galho da árvore, não pode ser de repente virado para baixo, porque isso incomoda a mente. Puxa. E é uma coisa interessante, né? Diz que existe uma coisa que é perfeita, né?
um número que é perfeito, e isso é perfeito para os olhos também, para os olhos, para o cérebro, né? Então eu acho que a gente capta, né? Talvez por observação, assim. Falando em perfeição, o mundo da moda exibe um certo rigor no que diz respeito aos modelos, às manequins, as top models são conhecidas, todas magérrimas. Queria a tua opinião sobre esse tipo de corpo, né? E o outro lado, as pessoas não tão magras. Eu sou contra esses exageros, tá? Porque eu acho que qualquer roupa, mesmo com problema de modelagem, fica bem num cabide bem reto, tá? Então, se você usar a mesma roupa com outras proporções de uma pessoa que tenha um pouco mais de corpo, que seja tipo a mulher brasileira, eu acho que nós vamos ter problemas, né? Que não tem a mesma altura, não tem o mesmo comprimento de perna. Então, tem muita coisa irreal, tá? Eu acho que deveria ter uma adaptação à nossa realidade. Porque mulheres com quadril de 88, 90, tudo é muito raro, né? 56 de cintura, chega a ser muito estranho, assim. Mas a passarela tá cheia delas. Tá cheia delas. O que tem de tabus em relação, assim, olha, um tipo vestido de listras, por exemplo, a pessoa que é gorda, mais gordinha, né? Isso realmente é verdade? Acentua aquela... Não é só o caso da listra, tá? Eu até provoquei você falar. Tanto a cor, quanto a listra, quanto a direção do tecido. Eu trabalho com muito tecido atravessado, tá? Então, ele dá um outro caimento na peça. Você cria, tipo, uma ilusão de ótica. Eu gosto muito de criar ilusão de ótica. Literalmente você mascara a situação. Intencionalmente. Intencionalmente eu mascaro tanto na brincadeira da listra, eu gosto de fazer a brincadeira da listra, eu gosto de fazer a brincadeira de centralizar partes principais e as laterais eu crio um desenho, tipo uma ampulheta, alguma coisa assim, que se ela for do contrário já deixa a pessoa mais gorda, né? Então eu venho desenhando uma ampulheta, eu trabalho com uma ideia de um X, tá? Eu não posso trabalhar com uma ideia de uma coisa meio oval, que daí eu vou trabalhar contra mim, né? E eu também trabalho com a altura dos manequins diferenciados, porque eu não gosto de olhar a peça de cima. Eu gosto de olhar ela da metade para cima, que eu acho que é mais interessante, ela vai dar um comprimento de perna diferente e tudo assim. Parece ser uma bobagem, mas não é uma bobagem, faz a diferença. Eu imagino. Você já fez roupa de homem, para homem? Eu não costuro para homem, tá? Mas eu tenho um alfaiate que faz, tá? Quer dizer, se eu quiser encomendar uma roupa aqui... Pode encomendar, ele vem aqui, atende, eu supervisiono tudo, já fiz algumas peças, mas inclusive você o alfaiate conclui, mas o trabalho, o desenho é seu? O desenho é meu, a escolha do tecido também, sim, a escolha do tecido também, e acompanha a modelagem. É simples fazer moda para homem? Eu acho que é meio matemática a moda para homem. Ela é mais, ela tem uma construção mais difícil, tá? Na parte de ternos, né? Só que ela tem uma coisa matemática mais fácil para desenvolver, porque assim, ó, o shape do homem não mudou muito. Então você brinca um pouco com altura, com largura de perna, com ombro, essa coisa toda, né? Então o que tem que ser? Uma modelagem perfeita. Tá? Aí vem a parte mais esportiva. Eu tenho assim que eu acho um ícone, ele não é um ícone de moda, mas ele é um ícone da música, o violinista David Garrett. Eu acho ele assim impecável nas roupas dele, mesmo as roupas rasgadas, os ternos que ele usa. Tudo fica bem no cara. Tudo fica bem nele, mas as roupas são extremamente elegantes, elas têm uma proporção maravilhosa. Se eu fosse para lançar uma linha masculina, seria minha inspiração. Sério? Sabe? E não só para a idade dele, para todas as idades, porque eu acho que dá para dar uma boa rejuvenescida assim na coisa, sabe? Faz toda a diferença. Essa coisa te perturba um pouco de fazer moda para masculina também? Não. Talvez faria, mas... O homem compra moda? Compra. O homem compra moda. E eu acho que quando ele cai no lugar certo e ele gosta da peça, é mais fácil ele abrir a carteira do que para a mulher. Eu acho.
Não, mas o homem, ele é consumista, assim, não é todo mundo na mesma velocidade, mas assim, ó, eu acho que todo homem iria se apaixonar por uma roupa que veste bem. Do tipo assim, ó, tô me sentindo bonito, né? Claro. É. Quando as mulheres vêm aqui, os homens vêm junto para pagar ou não? Olha, normalmente não, são Ninguém poucos assim, ó, não. Eu tenho um cliente aí que é uma lenda, ele diz assim, ai, Aster, tira mais um pouquinho. Eu digo, querido, agora só se eu tirar a parte de trás, né, não dá mais. Mas assim, ó, normalmente não, elas são bem independentes, assim. Hoje a maioria das mulheres trabalha, né, tem seu próprio ganho, né. Verdade, né? Mudou um pouco essa dependência, mudou bastante, né? Assim, mudou. Produzir um vestido top, coisa da hora, é muito caro? É muito difícil? Vamos começar pela dificuldade. Não. Não? Não. Você não tem problema? Não. Se pedirem para fazer uma moda retrô, você mergulha tranquilo? Tranquilo. Gosto também, eu curto muito essa coisa retrô. Eu faço muita pesquisa em cima de modelagem retrô. Eu tenho um acervo guardado de peças dos anos 40 em diante, porque daí as costureiras que vieram para cá, elas vieram com uma cultura europeia. Então essa modelagem, ela era muito diferente. A modelagem italiana hoje ainda, ela usa esse tipo de modelagem. Nossa. Então é bem diferente do que normalmente se usa para costurar aqui. Então eventualmente uma vez ou outra eu aplico alguma coisa disso. Principalmente em vestidos lisos, que não tenham renda e que tenham um bom tecido, tipo assim, ó, o vestido da princesa que casou ali, tá? Então assim, ó, quanto mais liso o vestido e mais claro, mais complexa é a modelagem, porque a cor vai criando sombras. Então você tem que ser muito perfeito. Quanto mais escurece a cor... O que parece simples não é nada simples. Não é simples. Cada vez que alguém te disser, ó, eu quero um vestido básico, você já tem que pensar no tecido, pensar na modelagem, senão você vai ver uma coisa... Vai ficar evidente que vai ficar evidente e vai ficar uma coisa toda repuxada. Você ainda faz traje típico? Eu fiz até ano passado. Não quer fazer mais? Não sei se vou fazer esse ano. Eu recebi uma consulta agora essa semana. Não é que encheu o saco, é que sai um pouco da minha criação normal, né? Foi uma brincadeira boa, mas não sei, talvez a gente faça, vamos ver. Tenho até vontade de fazer. Eu tive viajando e fiz alguma pesquisa em cima disso, de materiais, essa coisa toda, né? Quem sabe um dia passa novamente. Pode ser. Qual é o que você gosta mais de fazer? O que eu gosto mais de fazer... Eu gosto de fazer o vestido de festa. Eu não curto muito fazer o vestidinho do dia a dia. Eu faço, às vezes, eventualmente, para completar alguma coisa. E eu estou retomando uma coisa de fazer casacos. Eu gosto muito de fazer alfaiataria feminina. Tá? Casacos. Então, são lindos, né? Eu estou retomando essa parte. Eu quero fazer alguma coisa bem elaborada, fora do padrão. E até já estou produzindo para algumas clientes, né? Que muitos anos eu não tinha mais feito casacos. Porque você precisa de entretelas especiais, são muitas horas de máquina, né? E a mão também, mas é uma coisa que eu curto muito fazer. Tenho muita paixão por fazer casaco. E gosto de fazer espartilhos também, corcelês. É? Tu gosta de pôr um pouco de dificuldade no seu trabalho, que eu estou notando aqui, eu não né? gosto de... Desafios, né? Eu não gosto de nada fácil. Assim, eu acho que o mundo do difícil é mais interessante. Vamos voltar um pouquinho mais ao passado. Tá. Já falamos da moda retrô. Certo. E essa moda de costumes que existia no passado, porque lá em Pomerode, de vez em quando, ocorrem esses casamentos na festa pomerana. Pessoal, outro dia eu vi lá um casamento tipo Velho Oeste americano. Esse tipo se é um desafio fazer uma roupa dessa? É um desafio bacana, eu acho. É uma coisa empolgante, porque assim, ó, você mesmo criando, você está dentro de uma redoma, você está engessado. Você está engessado pelo local para onde vai a roupa, você está engessado pelo orçamento, até um X que a cliente põe uma disponibilidade, né? Porque todo mundo vem com um número na cabeça, tá? Então, você querendo ou não, você está meio engessado. E quem cria precisa ter aquela coisa de extravasar um pouco. Pode ser até para o retrô. Então, de repente, esse caminho inverso ali, ele é bacana para criar. A gente já fez alguma coisa retrô também, coisas de época, assim, né?
Eu tenho um vestido até que eu guardei também, provavelmente vai para o museu, se um dia sair o museu, né? Que eu chamei ele de Tirei do Baú da Vovó. Tirei do baú da vovó. É o nome do vestido. Então ele tem rendinhas da época da vovó, ele tem uma modelagem mais antiga, assim. Eu gosto muito de brincar com essa coisa do retrô. Você falar em museu, você de vez em quando coloca os seus alguns vestidos para que todos possam enxergar, não só o seu trabalho, mas também coisas como Tirei do Baú da Vovó. Eu gosto muito disso. Esse ano a gente foi convidado para fazer essa parte dos 15 anos, né? Mas foi uma mostra relativamente pequena, porque a gente está se preparando para uma coisa maior ano que vem. Então, ano que vem, a gente vai trabalhar em cima de uma coisa de usos e costumes em geral. Então, vai entrar um sapato, vai entrar um leque, vai entrar um chapéu, vai entrar um vidro de perfume antigo, sabe? Eu gosto muito dessa coisa e eu acho que o resgate é importante. Porque, assim, muita gente ainda tem as coisas em casa, mas eu acho que à medida que eles vão se mudando para um apartamento, ou se mudando para áreas menores e tudo, eles vão se desfazendo das coisas e aquilo vai desaparecer. Aster, uma análise sua sobre uma roupa muito bonita, bem trabalhada, tipo de gala, e a pessoa não ter etiqueta, influencia? Influencia. Eu vou te dizer que tem muito, tá? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter uma elegância para carregar a roupa. E a pessoa que é elegante, ela pode ter uma peça simples e ela vai carregar elegantemente. Isso desfilar. É impressionante, tá? E tem pessoas que, infelizmente, não tem conserto. Vamos citar assim, né? Um pouco pejorativamente, né? Com todo o dinheiro, né? Camila Parker não tem jeito, Sim. Né? Então não adianta, né? Não é nem a falta isso que você falou, de beleza, né? É a falta é a falta da chiqueza, né? Isso é impressionante, esse charme é daquilo que eu posso chamar de beleza natural, né? Exatamente. Que algumas pessoas têm de nascença, outras tentam construir, outras tentam aprender, até tem escola para isso, e outras não conseguem nem aprendendo. Mas o aprender, ele é muito relativo. Eu acho que sempre fica um toque de Valdirene. Assim, né, da novela, né? Desculpa a brincadeira, mas Tudo bem. Olha que legal, eu estou entrevistando aqui a Aster Scheidt, no ateliê dela, aqui em Blumenau, um lugar mágico, uma casa antiga que ela repaginou, deixou muito gostosa, extremamente gostoso o ambiente. Aliás, tem uma energia boa aqui, isso é muito legal e toca profundamente. Meus amigos, falar em energia boa, visite Timbó. Nossa cidade está com umas opções gastronômicas maravilhosas. Queria até falar que hoje tem a moqueca da Xuxa, imperdível, né? Todo sábado no bistrô tem a moqueca da Xuxa. Mas tem mais, a gente tem outros restaurantes fantásticos. A Tapioca, que está completando aí 30 anos, que começa em Timbó. Outros restaurantes, agora casas especializadas em sushi, que estão chegando. Timbó virou uma opção gastronômica, tem até comida paraense. O Pai d'Égua, está todo mundo falando bem do lugar. Então, uma cidade muito especial. Aliás, Timbó é uma cidade para todos. Visite Timbó. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Nós estamos voltando com a última parte dessa entrevista com a Aster Scheidt. Estou adorando fazer essa entrevista com ela. A gente está muito bem aqui no ateliê da Aster em Blumenau. E depois uma figura bem especial, né? A Aster fala de tudo. Não escrevemos um script. Aliás, eu fiz uma pauta que está aqui no Note, mas na verdade não combinamos nada, absolutamente nada. Por isso, aguenta a série de perguntas que eu vou fazer para ti agora. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vou começar até por
coisas bem tranquilas. O que te faz rir, Aster? O que me faz rir? Um bom papo me faz rir. Uma piada legal me faz rir também. Apesar de que eu não assisto comédias, tá? Não curto muito. Gosta de uma piada, mas não assiste comédia. Exatamente. Eu acho que eu sou meio parecido. Sabe por quê? Aliás, eu não assisto muito filme, eu acho que tudo demora demais. Então, tá tudo certo. O que te faz chorar? O que me faz chorar? Eu sou muito emotiva, Nossa, né? Então, senhora, esse teu lado eu conheço. Eu posso chorar lendo um livro, eu posso chorar assistindo um filme, eu posso chorar muito fácil. Tu assim. te emocionas por uma coisa triste da mesma forma como uma flor que abre? Uma coisa bonita te faz chorar também? Sim. É assim? Tua sensibilidade viaja aos extremos? Assim? Viaja aos da extremos. dor ao contentamento? Te faz Eu chorar. acho muito complexo isso tudo. Sabes mas que eu sou assim também? A gente aprende a conviver com isso. Né? É bem complexo, Me mas... pego às vezes assim, diante dessas situações, as mais simples, que a natureza mora num sítio, graças a Deus, e as coisas te surpreendem a ponto de encher o teu olho de lágrimas. Exatamente. Da mesma forma como uma história desumana, né? Eu vi coisas assim, às vezes quando a gente viaja, coisas lindíssimas, né? A gente fica emocionado que elas existem, né? E tem coisas também que são muito tristes e a gente fica emocionado, muito triste também porque elas existem. E não teria necessidade, né? Aster, deixa eu te perguntar mais coisas. A estação do ano preferida, qual é? Eu gosto de Eu vi que inverno. teus olhos já estavam cheios de lágrimas, eu vou passar sim. aqui para a estação. Pode. Vamos lá. Eu gosto do inverno. Por quê? Não só pelo vestir, que eu acho legal. É mais a roupa elegante do a moda do inverno, né? Do frio. Eu fisicamente não me sinto tão bem no verão. Eu me sinto muito fraca no verão. Somos iguais. Então eu me arrasto o verão todo. E eu acho que tem muito tempo o Eu verão. estava querendo achar o meu comportamento. Eu me arrasto o verão inteiro. O verão todo. Tem grande dificuldade. Viagens. O que representa para ti viajar? Além de buscar conhecimento e mesclar isso ao lazer, ao prazer. Eu acho que é uma recompensa pelo meu trabalho. Eu acho que é uma forma que eu me sinto muito livre. Dona Você de se mim. dá o prazer de eu trabalho e vou viajar, mais ou menos assim? Eu trabalho e vou viajar. E eu trabalho também para viajar, tá? E eu viajo porque eu quero conhecer o mundo, acho o mundo uma coisa interessante. Só não viajo mais porque tenho muito medo de avião. Sério? Por quê? Pânico. O que houve? Tenho. Já levou um susto? Não, mas sei lá. Você prefere um trem? De carro? Pode ser de carro para qualquer lugar, assim. Mas a hora que... Toda vez que eu entro no avião, eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar em casa, né? Podia estar em casa. Que livro tu levarias para aquela tradicional ilha com um coqueiro, 4 metros quadrados? Livro? Levaria um livro? Ou levaria Acho que não tem energia, né? Não tem energia. Não tem energia? Não. Vamos, acabou a bateria também. Tá, e agora? Livro para ler, eu leria ele logo. Ai, o que eu vou te dizer? Acho que eu prefiro música. Muita música. Tá, mas acabou a bateria, vai ouvir como música? Vai cantar? Né? Você canta? Mas eu não vou ler o livro de novo. Você canta? Hã? Você canta? É muito mal, mas eu canto. Mas você não tem o hábito de ler? Eu gosto de ler. Não, eu gosto de ler, mas eu gosto de dramas bem complexas assim. Gosto de livros de arqueologia também. Sério? Gosto de coisa de UFOs também. Olha só, o pai do Vinícius o Gabriel, meu filho. Se passar um... Eu pretendo nunca ver um alienígena na minha vida, né? Você mas tem medo? Que ele usai, né? Tu terias medo de um confronto? Talvez. Me diga uma coisa, cinema, você curte? Não muito. Não muito. Não muito. Um filme que te marcou? Um filme que me marcou... É como eu te falei, eu gosto de muita coisa dessa área de tramas, essa coisa, né? Então, assim, não é que tenha me marcado, que eu assisti até 2, 3 vezes Efeito Dominó, que era um policial que realmente foi um fato verídico na Inglaterra, né? Sim. Aquele roubo que acharam um monte de coisa, eu gosto de coisa complexa assim. Chamas da Vingança. Alguns filmes que te marcaram.
Filmes em outras áreas também. Um Grande Sonho, que é um filme alemão de como entrou o futebol na Alemanha, como ele foi encarado. Eu lembro, Então, assisti. Aquele filme eu sei que eu chorei muito, né? Bem interessante, bem interessante. Interessante. Então eu sou bem eclética, assim, em algumas coisas. Eu gosto de muitas séries também, policiais. Tem que ter um pouco de investigação no meio. Tem que ter um pouco de mistério. Tem que ter um pouco de mistério e tem que ser complexo. E fale dos animais. Qual é a tua relação com os animais? Olha, eu não tenho, mas eu gosto dos animais. Eu não tenho porque eu acho que eu não vou cuidar direito. Se todo mundo tivesse essa consciência, né? Eu sempre digo que eu tenho um gato terceirizado, porque eu ia adotar ele e no fim eu dei ele para Silvana, um desses que é tipo Garfield, assim, né? Manicom. Eu achei o gato lindo, 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 maravilhoso. Olhei pro gato e pensei, não, mas eu não vou cuidar de ti direito. Eu vou te levar para alguém que vai cuidar de ti. Então, assim, cada 2 semanas eu vou lá olhar o gato. Você tem uma mania que eu sei de quando viaja, trazer uma lembrancinha. Você é mania mesmo? Sim. Quando eu viajo, eu trago dedais, né? Eu gosto muito de dedais. Não é todo lugar que a gente consegue, mas também em alguns lugares já comprei mais do que 2 ou 3, né? É uma simbologia, né? O teu próprio trabalho. Tem a ver com o meu trabalho, Tem a ver com o meu Sobre trabalho. Gastronomia, você... Zero na cozinha. Zero na cozinha? Zero na cozinha. Aprendi a fazer alguma coisa assim, profissionalmente, né? Para que eu não morra de fome e não tenha que sair para comer. Mas eu sou uma admiradora da boa gastronomia. Pois é. Tá? Quer dizer, nem é um paradoxo. Você não gosta de fazer, não se dá não bem gosto fazendo, de fazer, não curto mas em fazer. compensação curte a boa gastronomia. Eu não tenho a habilidade necessária. Isso é uma coisa que eu não puxei da minha mãe. Ela Você é uma gostaria excelente de cozinheira. te frustra um pouco isso, não? Não, se me frustrasse, eu iria aprender. Eu iria à busca. Mas é uma coisa assim que não é prioridade para mim. Se eu quiser comer bem, vou em algum lugar comer, e se é para comer qualquer coisa, também faço. Sou bem resolvida, assim. Queria colocar uma coisa para ti sobre sonhos agora. Você já disse, eu vou tentar resgatar um pouco da entrevista. Você disse que tinha a intenção de fazer uma escola no teu ateliê para pessoas, um determinado número de pessoas, para passar adiante o teu conhecimento e aquilo que você adquiriu dos antepassados, até mesmo da tua família. Exatamente. E das grandes costureiras do passado, né, para que isso não morra. Esse é um dos sonhos. Você falou também sutilmente que poderia até vir um dia fazer moda masculina, pelo menos. E agora, mais recente, você falou que gostaria de voltar a fazer paletós? Blazer, parte da alfaiataria feminina. Alfaiataria feminina. Quais os outros sonhos que a Acer tem dentro e fora do teu trabalho? Eu tenho muitos sonhos. Então, eu acho que eu sou a pessoa mais sonhadora que existe e ao mesmo tempo é um paradoxo mais realista. Então eu posso ter 500 sonhos e o de fazer a escolinha pode ser o número 400 e de repente ele vai se realizar antes do que os outros. Todo dia eu acordo cheio de planos. Todo dia à noite eu faço uma lista com vários planos imediatos. Tu faz mesmo? Eu faço uma lista toda noite na minha mesa. É uma agenda não de serviços, é uma agenda de sonhos? É uma agenda do que eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer não sei o quê, daí eu penso alguma coisa mais próxima. Eu posso falar com tal pessoa, porque de repente tem aquele contato e vai acontecer, sabe? Então eu sou uma pessoa ao mesmo tempo muito sonhadora. Eu vou atrás, eu acho que talvez eu não vou o suficiente, né? Mas tenho muitos planos, assim, que nem a ideia do museu é um plano que pode vir a acontecer, é uma coisa que eu iria curtir muito, só que eu tenho que ver toda a viabilidade, a parte prática, né? Porque hoje nós trabalhamos tudo engessado com custos. Claro, né? Impostos, custos. Toda essa parte de alfaiataria, que é uma coisa que agora eu estou criando uma equipe para fazer, porque você tem que ensinar, tá? Fazer uma linha mais prêt-à-porter. Mas eu tenho sonho de voltar a pintar, eu tenho sonho de inventar outras coisas, eu tenho sonho de viajar para lugares diferentes, né? Inventar outras coisas, o quê? O que eu vou te dizer? Eu gosto muito dessa coisa de movelaria antiga, tá? Já pensei em trabalhar alguma coisa nessa área também, assim. Tem muita coisa que eu gosto. Eu só não gosto do que é exatamente ligado à economia, trabalhar
numa sala branca na frente de um computador. Não tem condições. Não. Só que a minha mentalidade de economista, ela chega a me podar no meu trabalho. Porque às vezes eu poderia ousar um pouco mais, mas eu vejo um limite econômico em algumas coisas, sabe? Então é uma coisa que é boa para mim e ao mesmo tempo me prejudica. Certo. Tá? Para a gente terminar, quando você foi criança, se você idealizou o adulto que você é hoje, se você se encontrasse aquela criança lá atrás que sonhou crescer, desenvolver, evoluir, e chegasse a haver um encontro dessas duas situações, está contente com o resultado ou não? Eu acho que eu estou bem contente. Uma que eu fui uma criança com um mundo muito pequeno, então nós morávamos bem no interior e pouca coisa me fazia falta, porque tudo que existia lá fora desse mundinho eu não sabia que existia, não me fazia falta. Nossa. Então eu não sabia que existiam belos sapatos, eu não sabia que existiam lindos vestidos para comprar, penalzinho, lapisinho, boneca, essas coisas, tudo, nada me fazia falta. O que me fazia falta? Eu sabia que existia boneca que fechava o olho, que uma vizinha tinha. Então aquilo me fazia falta. E eu acho que esse é o problema da geração de hoje. Você tem muita informação, existe muita coisa e não se tem acesso a tudo. Então está fabricando pessoas que estão ávidas de ter as coisas que eles não podem alcançar. Uhum. Mas eu acho que a criança ficaria bem feliz, tá? Porque eu acho que a criança, como resultado, a criança veria que o adulto chegou mais longe do que a criança pensava. Eu voltei para minha terra em Petrolândia, eu volto de vez em quando, né? Então fui num casamento e eu fiquei olhando na igreja as pessoas e meus parentes, né? Que nós somos uma família muito grande, somos 43 primos de primeiro grau, tá? Eu fiquei olhando e pensando naquele instante como é que eu seria se eu tivesse ficado lá. Se eu tivesse uma família, uma casinha, se eu teria saído para estudar, como é que seria a minha vida, como é que seria a Aster, eu não sei. E é como eu falei, às vezes a gente pensa em ser outra coisa, né? Porque você passa uma vida sendo a mesma coisa. Ninguém de vocês já pensou em ser outra coisa? Pois é. Diz Oswaldo Montenegro que ele ficou 1 ano e pouco disfarçado, andando no Rio de Janeiro, sendo outra pessoa, com uma identidade falsa. Ele cansou de ser ele mesmo. E ele queria andar um pouco e ver como é que seria ser diferente, não ser ele. Uhum. E aí é uma coisa interessante, é uma pergunta que a gente se faz, né? Se eu fosse uma professora, o que eu seria? Se eu parasse de trabalhar hoje e fizesse só parte de alguns grupos da sociedade, assim, tipo Casa da Amizade, rede, essas coisas, como é que seria a vida, quais seriam os contatos? Então, existem muitas perguntas e não existem respostas. Uhum. Você vai até quando com o seu trabalho na moda? Para sempre? Não sei, eu penso que sim. Eu penso que o tempo vai ser longo. Muita gente me pergunta assim, você não vai te aposentar? Eu digo, não, eu vou me aposentar, eu estou perto de me aposentar, mas eu não vou parar de trabalhar. Então, assim, enquanto que esse trabalho brilhar para mim, que eu tiver aquela coisa de todo dia gostar de vir fazer essas coisas que eu faço, enquanto isso ele vai existir. Isso que legal. Então, Aster, obrigado pela entrevista. Nossa, foi muito bom te entrevistar, ouvir um pouco mais dessa profissional competente que tu és, dessa pessoa especial que tu também és. E, enfim, foi uma entrevista bem legal. Fico grato em nome dos ouvintes da Página 2, puderam compartilhar um pouco da tua história, do teu sucesso, por que não? Obrigado, Aster. Eu quero agradecer, foi um momento muito especial, poder falar um pouco de mim. Um pouquinho só, né? Talvez 1%. Dizem que eu falo muito, nem acho que falo tanto assim. E é isso aí, né? A gente vai encarando a vida e vai vivendo. E eu acho que é um privilégio poder trabalhar com aquilo que se gosta, que é um privilégio para poucos, né? Muito obrigado, Aster. Olha, nós da Rádio Página 2, a gente tem uma coisa que faz prevalecer. A gente acata dessas pessoas que fazem a diferença. Hoje foi a Aster Chá, essa estilista de primeira grandeza, que é reconhecida não só aqui, falamos aqui que o seu trabalho já foi visto de forma internacionalmente, então isso é importante,
mas sempre a carta de alguém que faz a diferença em qualquer meio da arte, a cultura, do meio empresarial, corporativo, qualquer que seja. Então, no sábado que vem tem mais uma história bacana para contar. Fico muito grato, desejo a vocês todos um excelente final de semana. Com prazer. Bom dia. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. Lens Import, distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.